Rapaziada, ontem eu trouxe pra vocês todas as declarações que moldaram o torcedor do Vasco, que mudaram nossa forma de pensar. Eu mesmo fiquei muito iludido, após que vocês talvez tenham ficado mais ou igual a mim, com certeza. Enfim, mexeu com a cabeça de qualquer vascaíno as declarações do Lamáquia ontem, que pode ser o nosso futuro comprador, a gente torce para que seja. Dito isso, hoje vocês sabem porque eu estou aqui. E todos vocês estão pensando a mesma coisa, certamente. E sim, eu cortei o cabelo hoje, fiz um risquinho, fiz a barba. Com certeza vocês estão pensando nisso agora. É o pensamento de vocês. E sim, gente, eu fiz isso hoje, depois de muito tempo, porque eu tava de cirurgia, sabe? E aí eu fiquei muito tempo de casa, agora eu fiz isso. Não, brincadeira, rapaziada. Todos vocês estão pensando nessa situação, nos nomes que eles citaram, né? Sobre o Carregal, sobre o Salomão, sobre ter essa briga política agora no Vasco. E eu vim trazer o outro lado. O outro lado falou comigo, não, de forma alguma, não me coloquem nessa briga. Mas eu tenho que trazer todos os lados para a torcida tirar decisões. Porque eu nunca, de forma alguma, não importa qual seja a minha opinião política, não importa qual seja o que eu torço, o que eu quero que aconteça, eu sempre vou trazer todos os lados para todos os torcedores poderem fazer uma análise imparcial de tudo e cada um tirar suas próprias conclusões. Dito isso, eu também vou tirar as minhas, como eu tiro e sempre coloco as minhas opiniões. Só que trago tudo que acontece no Vasco. E o Carregal respondeu as declarações do Lamáquia. Então a maioria de vocês vai falar: ah, você não tem que divulgar ele. Gente, eu tô falando, um acusou um, o outro acusou o outro, isso é coisa do Vasco, isso é dentro do Vasco, tá ligado? No fundo, nenhum de nós tá lá dentro, sabe exatamente o que aconteceu. Então eu vou trazer todos os lados, porque todos têm direito a isso, ampla defesa, e vocês têm direito de fazer suas conclusões, só não me coloquem um lado, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Todos sabem o que o Lamáquia falou ontem sobre o Carregal, falou que ele pediu cargo dentro do Vasco, falou que ele e outros estavam trabalhando contra o Vasco, que o Vasco ia falir por causa deles, que eles estavam lutando contra o Vasco, esse tipo de acusações que eles fizeram. Bom, o Carregal respondeu e disse que não foi isso que aconteceu, que isso é mentira. Além dele dizer que nunca pediu cargo nenhum no Vasco, ele disse que isso é mentira, ele disse que o grande problema, sim, teve um entrave entre ele e o Lamáquia, o grande problema foi 2 pedidos que ele tinha feito ao Lamáquia e nenhum dos 2 foi atendido, nenhum dos 2 ele quer atender. Isso são as coisas que ele disse que queria mudar no contrato. A primeira delas: não vai haver nenhuma cadeira para o Conselho Administrativo do Vasco, no caso associativo, e nem do Conselho Fiscal. O que vocês dizem sobre isso? Ah, então ele quer o poder, ele quer o poder. Olha, se isso for verdade, talvez não seja, o Lamáquia não citou isso sequer, nem citou se é verdade ou mentira. Eu acho que é uma coisa a ser ponderada se não tiver no contrato, gente. Por quê? Porque a gente quer se livrar do associativo, a gente quer. Mas caso venha uma 777, a gente não vai querer se livrar? Se a 777 tivesse isso no contrato, isso que supostamente o Carregal está acusando o Lamáquia de ter, nós não teríamos tirado a 777 nunca. Então eu acho válido, nós temos um conselho fiscal, que pelo menos eles vão ter que passar pelo conselho fiscal, que é o quê? Só aprovar as contas, só dizer o que estão gastando, para caso não ter roubo, para não ter... Não acusando ninguém de ter, mas é uma coisa que é normal. Numas empresas tem um conselho fiscal, isso é normal em qualquer empresa. Ou seja, ele supostamente, o que o Carregal falou, que ele não vai ter nenhuma cadeira no conselho. O conselho serve para vetar coisas, por exemplo, a gente quer revender o Vasco para uma empresa chamada Lixo de Quintal. O conselho está lá, o conselho associativo, para proibir isso. São coisas básicas, mas coisas muito importantes. A gente quer passar São Januário para a Crefisa. O conselho está lá para isso. Eu acho justo ter cadeiras do conselho, sim. Isso é uma coisa que eu também acho justo. Caso esse seja o pedido, eu acho correto. E o segundo pedido eu também acho correto, caso seja verdade. Porque ele pode também ter jogado esses pedidos e não ser verdade. Mas eu estou falando as alegações dele. Que o segundo pedido foi contra também a ausência de previsão de corretária no contrato. O que é? Seriam 500 milhões em 5 anos, ou seja, 100 milhões por ano durante 5 anos da Crefisa de investimento, de aporte. Eu acho um aporte baixo, mas tudo bem. Também tem um porcentagem da ACAP, se fosse só para o Vasco. Enfim, eles que cuidem da dívida. Esse dinheiro eu espero que seja só pelo futebol. A correção monetária é muito importante nisso, porque 500 milhões agora certamente não vão ter o mesmo peso de 500 milhões daqui a 5 anos. Vamos supor que tem uma guerra, alguma coisa, esse valor tem que ser corrigido. A própria 777 tinha isso. Isso é normal ter nos contratos. Os valores corrigidos no contrato é o básico. Eles não estão pedindo juros, nada, estão pedindo correção monetária. Isso, desculpa, mas é impossível você, como vascaíno, não ser a favor. Muitos têm o pensamento de, o importante não é dinheiro, o importante é ter a Crefisa, é ter um profissional. Neste caso, se você tem esse pensamento, aí eu já sou favorável a você. Tudo bem, se você tem esse pensamento de o dinheiro não é importante, o que é importante é nós termos profissional e nos livrarmos do associativo, tudo bem. No meu ponto de vista, eu acho isso um aporte muito importante. E eu não acho que, se eles têm condições de fazer um aporte de 500 milhões, no caso 100 milhões ao ano, eu acho também que eles teriam plenas condições de fazer pelo menos uma correção monetária para isso. Eu acho isso extremamente comum, é uma prática extremamente normal ter negociações gigantes como essa, porque o Vasco, querendo ou não vai ganhar 500 milhões. Se o aporte for 500 milhões e não tiver correção monetária, o aporte não é 500 milhões.
um valor só é um valor correto ao longo dos anos se tiver correção monetária. Senão, esses 500 milhões podem ser 400, 450, certamente 500 não vai ser ao fim dos 5 anos. Então, eu sou a favor se esses são os pedidos. E isso é a própria justificativa dele. Isso vai fazer com que o Vasco receba menos do que tem no aporte. Neste caso, concordo. Essa acusação eu concordo. Dito isso, eu quero que eles ganhem, que eles tirem o Vasco, que a SAF. Não, ainda acho que tem que vender. Mas esses pontos devem sim ser alterados de contrato. A gente está junto nessa situação, somos Vasco, a gente junto, não eu e ele, eu tô falando nós torcedores. Estamos juntos nessa situação, todos somos Vasco, a gente tem que pensar no melhor. Se o contrato é bom, pode ser perfeito. Se é ótimo, pode ser melhor. Neste ponto, eu sou a favor. Além disso, ele também confirmou as alegações do Lamarck de que eles estiveram juntos no escritório dele. Só que diz ele que com a ciência do Pedrinho. Vou ler aqui a alegação dele. Em primeiro momento, quando o investidor voltou à mesa da negociação do ano passado, atuei para parar as arestas existentes entre as partes, em razão da negociação anterior que acabou não sendo concluída. Bom, eu me lembro muito bem que o Pedrinho já entrou querendo vender para a Crefisa, que falaram sobre Crefisa ser naming rights, falaram sobre Crefisa ser a nova SAF do Vasco, tem notícias de 2024 do Rodrigo Capello dizendo que a Crefisa ia ser a próxima compradora do Vasco. Eu acho que o Pedrinho já entrou com esse plano. Só que sim, tiveram algumas arestas, provavelmente por causa da Leila Pereira no Palmeiras e tem essa situação, só que ela vai sair agora e acho que voltaram com força. Eu lembro sim que teve aresta entre o Pedrinho e o Lamarck. Eu lembro de entrevista do Pedrinho dizendo que nem queria citar o nome deles. Então eu sei que teve essa aresta. Se ele estava resolvendo, já não sei, mas foi a alegação dele. Quanto à venda em si, sempre fui favorável. Um ponto, porque estão dizendo que eles estão contra a venda. Eles estão dizendo que isso não é verdade, que ele é favorável à venda. Em ambas as negociações realizadas. O próprio presidente é testemunha ocular disso, alegou o carregado. Além disso, ele disse sobre a segunda negociação, que é a negociação atual. Na qualidade de vice-presidente jurídico, que era o cargo dele, ressaltei a necessidade de o clube ter um representante no conselho de administração e no conselho fiscal da nova SAF, como eu já falei aqui para vocês. O investidor não queria. Fiz essa ponderação porque entendo que o acionista minoritário, no caso do clube, por exemplo, a Crefisa vai comprar 90%. Então o Vasco teria 10% ainda do Vasco. Então, um sócio minoritário ou majoritário tem que ter um poder de voto. Não tão grande como a da Crefisa. Eles são os compradores, eles têm a maior parte, mas tem que ter um poder de voto. Neste ponto, eu concordo. Caso isso seja verdade, claro. Evidentemente, o investidor teria a maioria absoluta das indicações para ambos os conselhos, claro. Tem a maioria. Mas o clube, na condição de acionista minoritário, deveria estar representando institucionalmente para exercer de alguma forma os poucos direitos que lhe caberiam dentro desses conselhos. Caso essa frase seja verdade, neste ponto específico, especificamente nesse ponto, eu concordo. Também defendi que a cadeira destinada ao clube no conselho de administração da nova SAF fosse ocupada pelo presidente do CRVG, no caso do Pedrinho. Inclusive, manifestei esse entendimento diretamente ao investidor em determinada oportunidade. Ou seja, ele pediu uma cadeira de administração da nova SAF para o próprio presidente. No caso, ele pediu um cargo para o Pedrinho, na descrição dele. Vale lembrar que no acordo de acionistas firmado com a 777, o clube possuía 2 cadeiras. E os americanos, 5 cadeiras, totalizando 7. O conselho fiscal, por sua vez, era composto por 2 membros, indicados um pela 777 e um pelo clube. Essa era a forma que foi vendida na primeira instância. Outro ponto por mim alertado foi a ausência de previsão da correção monetária dos aportes. Na minha avaliação, os valores previstos deveriam ser atualizados monetariamente ao longo do tempo, ou seja, 5 anos. Como em qualquer contrato com pagamentos diferidos no tempo. Era assim no contrato com a 77. Além da questão jurídica, esses pontos também me preocupavam, porque poderiam gerar resistência ao negócio no âmbito das instâncias deliberativas do clube. Minha preocupação era justamente evitar obstáculos que pudessem retardar ou comprometer a conclusão da negociação. Tenho registro dessas manifestações. De toda forma, minha atribuição era opinar e orientar sobre a perspectiva judicial. A decisão final, naturalmente, sempre competiu ao presidente do clube. E ele poderia decidir no sentido da minha orientação ou não. Cara, nisso aí eu tento concordar. Por quê? Porque mesmo tendo afastado o Pedrinho da SAF, quem toma a decisão ainda é ele. Ele ainda pode vender. Tem que passar pela... esqueci o nome. Samanta. Tem que passar pela Samanta. Mas ela não tá lá para vetar ou não algo. Ela só tá lá para ter transparência. Ela não vai dizer isso não é bom pro Vasco. Só se for um caso de responsabilidade financeira, que eu duvido que seja um contrato. Eu duvido que tenha alguma responsabilidade financeira. O poder ainda tá nas mãos do Pedrinho, querendo ou não. Podem estar tentando tirar o poder das mãos do Pedrinho com alegações de impeachment, com alegações que vão prender ele. Aí é outra história. Mas no momento o poder está com ele. Se estão querendo tirar, já não sei. Antes dessas minhas ponderações jurídicas, comecei a ser pressionado a mudar de opinião. Sob a justificativa de que a discussão jurídica, compartilhada por outros advogados envolvidos nas negociações, estaria atrapalhando a venda. Não mudei meu entendimento e fui afastado das negociações há alguns meses. Não sei dizer a razão pelo qual o MOU não foi assinado até hoje. Ou se já foi assinado. Bom,
Se os pontos foi esse, e se o Carregal falou que esse foi o motivo do afastamento dele, se foi só esse o motivo do afastamento dele, eu sou contra. O Pedrinho alega que não foi, o Lamarck alega que não foi, só que essa é a alegação do Carregal. Sobre esses dois pontos específicos, eu acho que a torcida deveria sim ser a favor da venda para a Crefisa, o que não quer dizer que deveria também cobrar por melhores no contrato caso não seja perfeito. Por exemplo, uma correção no aporte eu acho justa, e o clube ter o mínimo de cadeiras, que não vai mudar em nada, não vai deixar o poder no associativo, o dinheiro no associativo, essas cadeiras não dão dinheiro nenhum. Eu acho justo, para evitar que alguma catástrofe aconteça. Porque uma compra é para sempre, gente. É para sempre. Não tem volta. Então, por mais confiável que o investidor possa parecer hoje, talvez daqui a 15 anos não seja. Talvez daqui a 15 anos a Crefisa falhe e o Vasco seja a salvação e aí vai precisar de dinheiro do Vasco, vai vender de qualquer forma. É bom o clube ter um mínimo de poder. Mas essa aqui é a minha opinião. No fundo, todos querem o bem pro Vasco e vão ter opiniões distintas sobre qual é o melhor pro Vasco. E no final, só o futuro vai dizer qual é. Mas essa é a minha situação. Dito isso, continuo a favor da venda para a Crefisa, mas queria saber a opinião de vocês. Vocês mudaram de opinião sobre a situação do Carregal? Continuam totalmente contra ele, ele tem que ser expurgado? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, mas antes de deixar nos comentários, deixa o like, rapaziada. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.